pela demora. Mas eu precisei conversar com o Dani aqui sobre essa situação, né? Em que vocês se encontram, o nono ano em específico. E eu tô muito preocupada, muito mesmo. Só quem tá participando aqui que eu vi até agora falar de fato, ao menos isso, foram Lucas, Pedro Henrique, Beatriz e Nicolas. Somente. É absurdo isso, né? Eu conversei bastante com vocês aula passada, falei sobre isso. Oi, Joana, bom dia. Falei sobre isso e eu acho que para algumas pessoas não fez a mesma diferença, né? É muito complicada essa questão, muito mesmo. Eu esperei que eu pudesse contar mais com a colaboração de vocês e eu percebi que não. Eu acho que essa é a pior parte. Mas enfim, voltando aqui onde a gente estava, né? Para quem estava acompanhando. Esse oitavo aqui. A dog ever beat you? No caso aqui, a dog seria it. Eu vou utilizar have ou has. Boa, has. E esse beat aqui, ele é um verbo irregular. Beaten. Boa, Pedro. Beaten. Muito bem. O cachorro já mordeu você, né? É beaten. Beat é ele no passado, tá, Joana? Ele no particípio passado, que é o que a gente tá estudando. Outra coisa, isso é muito importante também. Cuidado quando forem fazer qualquer coisa com esse conteúdo para não confundirem. Os verbos regulares é que ficam iguais, tanto no passado quanto no particípio passado. Já quando a gente está falando de verbos irregulares, eles possuem uma forma no passado e outros no particípio passado. Obviamente, tem alguns que é do mesmo jeito, tanto no passado quanto no particípio, mas são poucos, tá? Não são todos, não. Então, particípio passado é algo diferente, certo? Então, cuidado com isso aí, tá, Joana? Para não confundirem. Eu acho que essa é a parte mais preocupante para mim, mais importante também, para vocês não misturarem, tá? E esse nono aqui, your granny ever drive a sports car? Sports car. Granny é avó também, tá? Então, ó, se é avó, se é a sua avó, eu tô falando de que pessoa? Ela. Então, aqui eu utilizaria o quê? Have or has? Has. Boa. Has your granny ever? E drive. Drive é um verbo irregular. Como é que ele ficaria no particípio passado? Driven. Boa, muito bem. Perfeito. Décimo, your parents' car ever breaking down, né? O carro dos seus pais. Have, boa. Have, porque tá falando de seus pais são eles. Então a gente vai utilizar have. Não minto eu. Observem aqui direitinho. Eita, peraí. Eita, será que vai tirar tudo? Não, só um. Prestem atenção. Se eu tô falando do carro, exatamente. Até eu percebi isso agora, não dos pais. Se é o carro dos pais, então é it. Logo a gente utilizaria has. Muito bem. E aí, ó, has your parents' car, o carro do pai de vocês já quebrou antes. Break no presente e no passado. Como é que fica? No particípio passado, broken. Broke no passado e no particípio passado, broken. Muito bem, very good. Tudo bem, tudo bem. Pensou que fosse ele. Não, até eu quando li assim, ou eles, aí eu depois eu, não, tá falando aqui do carro, tá? É importante também até essa percepção, para vocês verem quantas vezes pode passar despercebido. Deixa eu subir aqui. Deu para todo mundo pelo menos fazer até aqui, né? Porque agora eu vou ter que subir isso aqui pra gente responder a parte de baixo. Então eu vou limpar tudo aqui pra subir, tá?
Pra gente responder essa parte de baixo. E aí, aqui agora. You ever sat in an English test, né? Primeiro, aqui eu vou utilizar have, porque tá com you, não é verdade? E o verbo cheat, que é enganar, trapacear, filar. É um verbo regular ou irregular, minha gente? E aí? Tu acha que é irregular, Joana? Ele é regular, tá? Regular, isso. Então ficaria como? Ele é regular. Vai aprendendo assim, nem se estresse, nem se preocupe com isso de sem querer eu não lembrei que é regular ou irregular, só aprende desse jeito. Não tem isso não. Tem verbos até que eu mesma, quando estou lendo alguma coisa, eu fico, meu Deus, isso é regular ou irregular. E agora? Como eu disse, existe mais de 1 milhão de verbos irregulares. Então, para a gente ter essa noção assim exata, impossível. 12º. It ever rain in your bedroom? Já choveu em cima da sua cama. Se eu tô falando de it, eu vou utilizar has. E o verbo rain é regular ou irregular? É regular, tá? Ele vai ficar rained. Beleza? Ai, meu Deus, que eu não quero pegar aqui, senhor. Ele vai ficar rained. Ok? A intenção é essa mesmo, de vocês irem aprendendo fazendo, tá? Não se preocupem com isso, não. 13º. You ever clean your own room? Você já limpou seu próprio quarto? E aí a gente utiliza have, porque tá perguntando por you. E o verbo aqui, clean, é um verbo regular ou irregular? Cleaned é um verbo regular. Estão vendo que tem uns que você já consegue identificar e já dizer se é regular ou irregular, porque aprenderam isso ano passado, porque viram bastante já alguns verbos e aí a gente já acaba já tendo a noção. Obviamente, tem verbos que a gente ou não lembra, ou acha que é uma coisa e é outra, né? Natural. Mas aí quando vocês sabem é porque viram ano passado, fizeram alguma atividade ou algo do tipo e tem noção de que são regulares ou irregulares. 14º. Your teacher ever yell at you? Se eu tô falando da sua, que no caso aqui é professora, eu vou utilizar have ou has? Has. Boa. Eu vou utilizar has. E o verbo aqui yell seria o quê? Yelled é um verbo regular. Sua professora já gritou com você. Já deu um esporro em você, com certeza, né? Eu tô falando muito rápido, Nicolas? É porque quando já tem gente respondendo aqui, eu já tô indo na onda de quem já tá respondendo. Perdão, eu vou mais devagar, vamos embora. 15º. E aí, Nicolas? Se eu tô falando de you, eu vou utilizar have ou has? Estão respondendo rápido, né? Isso, have. Have you ever written? Muito bem. Boa. O verbo write no participo passado é written. Have you ever written a letter? Você já escreveu uma carta? Muito bem. 16º. Deixa eu ler aqui. You ever laughed for a no reason? Você já sorriu sem motivo, sem razão? E aí, a pessoa que é you have, boa. E aqui embaixo, deixa eu abrir aqui. E aqui embaixo, laugh, que é o verbo sorrir, né? É um verbo regular, então vai ficar laughed.
Boa, Joana, muito bem. Eita, dá pra ver ali, né, minha gente? Por conta dessa logozinha aqui, dessa marca d'água que veio. No 17º, you ever wash your own clothes? Você já lavou suas próprias roupas? Percebam, ó, que aqui, em todas essas frases, é o início da unidade, né, de vocês, que eu falei que o Present Perfect também trata-se de falar sobre experiências que você já teve. Você não especifica quando foi, né? É um passado indeterminado, mas são experiências que você já teve. Então é have e washed, porque wash é um verbo regular. Muito bem. 18º, you ever make a snowman? Você já fez um boneco de neve? E aí, have, porque tá falando de you. A maioria foi have, né? E o verbo make é um verbo irregular, fica made. Boa. É made, tá, Nicolas? Made. 19º, you ever read the Bible? Você já leu a Bíblia? Have, novamente. Read é um verbo irregular e ele é um verbo uniforme, ou seja, ele só possui uma forma, tanto no presente quanto no passado, quanto no participo passado. Então aí ele vai ficar do mesmo jeito, muito bem. 20º, your father ever cook dinner? Se eu tô falando do seu pai, é has. Has your father ever, seu pai já fez o jantar, já cozinhou o jantar. Cook é o verbo regular, como é que fica? Cooked. Eu falei tão pernambuquês agora, cook. Eu falei cookie. Eu falei cook. Acontece. Deu pra entender agora, minha gente, como é que funciona? O jogo de cintura é esse. Have or has, verbo no participo passado. Os verbos no participo passado, devagarinho a gente vai conseguindo ajustar isso da melhor forma. Ok? Vamos agora pro Kahoot. Vamos embora. Peraí. Deixa eu descompartilhar aqui. E ir pro Kahootzinho. Peraí que eu vou compartilhar com vocês, tá? Porque fica melhor pra abrir quando eu descompartilho. Deixa eu abrir tudinho. O Kahoot tem ficado tão lento ultimamente. Ó, só trabalhando com Have You Ever, tá? Deixa eu abrir aqui agora. Deixa eu abrir. Tá muito lento ultimamente o Kahoot pra abrir. Deixa eu desligar logo esse som do Kahoot, que é muito alto. Pronto, minha gente. Só trabalhando Have You Ever. E aí, bora Nicolas, Lucas, Pedro Henrique. Cadê a Amanda? Não vi Bianca por aqui hoje. Bora, minha gente.
Cadê Nicolas? Pedro Henrique, Lucas. Olha, Lucas já entrou. Falta Nicolas e Pedro Henrique. E os demais que quiserem entrar, né? Tô falando pelo quem tava participando aqui comigo. E aí, minha gente, bora? Pedro Eugênio. Boa. Nicolas. Cadê Pedro Henrique e Lucas? Não, o Lucas já entrou, né? Pedro Henrique, cadê? Bora pra poder dar tempo da gente começar. Só tem 10 minutinhos. Bora, minha gente. Cadê os demais? Alice, Emily, Everton, Giovana, Matheus, Moraes. Moraes é aqui mesmo, minha gente. João Pedro, né? Sabrina, Carlos. Vou iniciar, tá? Com os que estão aqui. Have you ever? Yeah. Seria o quê? Seria o verbo to be no particípio passado. Qual vocês acham que seria aí? Respondam rápido, que esse eu acho que foi de 15 segundos ou foi de 20. Você já se apaixonou? Been, o verbo to be, minha gente, no particípio passado. É been, tá? Ele é um verbo irregular, tá bom? Próximo. O que eu puder, eu vou dando dicas a vocês. Outra dica que eu dou logo de início: vão eliminando as que vocês sabem que de jeito nenhum poderia ser, tá? Vocês sabem que a gente utiliza have e has, e dependendo das pessoas, eles sabem que a gente utiliza os verbos do participo passado, beleza? Próximo: have you ever among sharks in the ocean? Você já navegou, você já mergulhou entre tubarões no oceano? Deus me free. É dive o verbo, tá? Dived é um verbo regular. Você já mergulhou, beleza? Próximo. Era pra eu ter dito, né? Se era regular ou irregular, porque já ajuda vocês. Vamos embora. I have sung in a public before. E aí, ó, seria, prestem atenção, o verbo já tá ali, que é sung, tá? Eu nunca cantei em público antes. Já dei a resposta, né? Pelo amor de Deus. Never. I have never sung in public before. Olha, a Emily entrou. I haven't the movie it. Eu não. O verbo é watch. No particípio passado, ficaria como? Watched. Boa, muito bem. Pois é, qualquer coisa é só falar aqui no chat que tá aberto e eu tô vendo. Hi, Gabriel. Pera aí, tá, minha gente? Rapidinho aqui. Espere. Só comeu e você já falou.
Aos que chegaram agora ou algo do tipo, tentem acessar aí, ó, tá aí o PIN, tá? Bom dia, Gabriel, senti sua falta. Tá aí o site, vocês já sabem, é só acessar o PIN, tá? Posso ir para a próxima? Sim ou não? Posso? Ótimo. A gente tá vendo, Gabriel, have you ever, né? Que é uma expressãozinha que a gente utiliza quando a gente vai fazer perguntas sobre experiências que alguém já teve, né? E aí a gente utiliza normalmente, como a gente fala, do present perfect. O verbo, o have ou has, né? Dependendo da pessoa, e o verbo no participo passado. Aí a gente tá vendo isso aqui bastante, tá bom? A gente fez um exercíciozinho sobre isso, inclusive. Eu vou disponibilizar para Dani, para ela enviar para vocês, para quem quiser ter em casa, até para quando forem estudar, tá? Olha a Joana aí, lá em cima no ranking. She never written a play before. Tá na cara aí. Nunca escreveu uma peça antes. Has, boa, muito bem. Todo mundo acertou. Very good. Olha a Bia aí subindo. I've never. Esse I've aí é a contração, tá? Do I have. I've never. O verbo é take. Como é que ele fica no participo passado? Ele é irregular, tá, minha gente? Taken, tá? É taken. O verbo é take. No participo passado fica taken. Muito bem. Próximo. My father has a lot of letters. O verbo é write. A gente fez no exercício aqui, né? Com o verbo write, então vocês sabem como é que ele fica no participo passado. Olha aí, Amanda. Written. Boa, muito bem, minha gente. Próxima. Joana, Beatriz e Amanda que estão liderando aí. Have you ever your books? O verbo é forget, tá? Como é forget no participo passado? Forgotten, tá? Muito bem. Eu percebo que vocês têm uma noçãozinha boa de verbos regulares e irregulares. É só questão de prática. Chutou, foi? Que bom. Olha aí, tá boa no chute. Eita, Amanda. Faltam duas perguntinhas só. Have you ever Japanese food? O verbo é eat. Ele é um verbo irregular. Como é que fica no particípio? Quem pegou o livro para fazer a atividade e tá com o livro aberto aí nos verbos irregulares, tá mais fácil, tá? Dá para ver com toda clareza. Eaten. Muito bem, o verbo eaten no participo passado. Presta atenção. Olha aí. Agora vamos para a última. The last one. Have you jet skied? E aí? Never, nunca, already, já, ever ou before. Tem duas respostas esse que a gente pode utilizar. Tanto ever quanto already. Ninguém, eu não acredito, minha gente. Eu sei que poderia ser também tipo, ah, professora, mas não poderia ser, você nunca andou de jet ski? Poderia, mas aí tá sendo mais exato perguntando se você já teve essa experiência. Geralmente a gente usa o never para quando a gente vai responder que eu nunca fiz isso, tá?
I have never fiz isso. Quando você vai perguntar sobre a experiência, você pergunta geralmente com ever ou already, tá? Vamos ver esse pódio aqui como ficou. Gabriel, 7 de 10. Beatriz, 7 de 10. E Joana, muito bem, Joana, 9 de 10. Os outros também foram muito bem, ó. Pedro Henri, não. Foi Pedro Eugênio, né? Em quarto e Amanda em quinto. Muito bem. Mas deu pra dar uma reforçada aí, né? 7 de 10 tá muito bom também, tá? De 10 questões, 7 é mais de 50%. 70%, né? Bom, meu povo, é isto. Pois é, tá vendo? Pois é, Gabriel. Espero que vocês participem mais, se empenhem mais nas próximas, tá? E é isso, e a gente vai dando continuidade a esse conteúdo aí, ok? Cheiro no coração de todos e Deus abençoe vocês. Até